Merci, Madame la Présidente. Muito obrigada, Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados. Eu tinha assumido perante vós o compromisso há algum tempo, durante outro debate, tinha assumido o compromisso de trazer uma resposta ao desafio que representa a fraude e evasão fiscal. O pacote que aprovámos na semana passada vem materializar esta promessa e cabe-me agora apresentar a nossa resposta. Dentro da linha das medidas aprovadas no ano passado, pacotes de março e junho, provamos assim que é possível agir rapidamente e com clareza em relação à fiscalidade das empresas. Antes de começar o debate, gostaria de saudar o papel decisivo do Parlamento Europeu em toda esta matéria. O Parlamento deu um apoio precioso à Comissão para garantir uma fiscalidade mais justa, mais transparente, mais eficaz em termos de conteúdo, mas também em termos de impulso político. É um tema que só podia progredir com o vosso contributo. Como sabem, o Parlamento Europeu e a Comissão muitas vezes têm posições semelhantes e isso acontece em relação ao combate contra a evasão fiscal e a optimização fiscal abusivas. As medidas preconizadas por vários relatórios que foram aprovados nesta Assembleia no ano passado pelas comissões Econ e Tax mostraram bem essa convergência. Estas medidas, como poderão verificar, refletem as recomendações feitas por esta Assembleia. É por isso com grande satisfação que me encontro hoje entre vós. Quanto ao pacote propriamente dito, a nossa vontade de reformas parte de uma constatação simples e chocante. Certas empresas hoje não pagam os impostos que deveriam pagar numa situação de justiça e, em certos casos, não pagam impostos nenhuns, situação que se tornou inadmissível para os cidadãos. Esta estratégia insere-se de evasão fiscal, insere-se numa situação de economia complexa internacional. E assim apresento um pacote agora que assenta em 4 pilares. Uma tributação física e não teórica das empresas, ou seja, as empresas devem pagar os impostos no país onde têm lucros. Instituir uma concorrência fiscal sã e equitativa e articular a dimensão interna da União Europeia e a dimensão externa, que deverá ser tomada em consideração também. Portanto, primeiro pilar, tributação efetiva. As medidas tomadas na semana passada garantirão esta tributação efetiva. O que é que isto significa? Significa que, na realidade, deve haver uma ligação estreita entre a tributação e o local ou o país onde são realizados os lucros. Para isso, teremos 2 instrumentos, uma diretiva e uma recomendação. Elaborámos uma proposta de diretiva anti-evasão fiscal. Não vou agora entrar em pormenores das disposições, mas as iniciativas propostas permitirão, nomeadamente, evitar que as empresas transfiram os seus lucros para filiais situadas em estados com taxas de imposição pouco elevadas. Evitarão que as empresas rodeiem a legislação sobre a tributação dos juros através de entidades ditas híbridas e permitirá lutar contra as práticas de certas empresas que transferem os seus ativos de um Estado para outro para evitar, precisamente, pagar impostos sobre esses ativos. Estas medidas, como veem, correspondem às propostas apresentadas pelas comissões Econ e Tax. Trata-se de medidas que vêm em seguimento dos vossos trabalhos e serão completadas por recomendações que visam lutar contra a utilização abusivas da regulamentação fiscal. Há empresas que fazem construções artificiais
para evitar o pagamento de impostos ou com Estados-membros ou com países terceiros. É necessário que essas convenções fiscais acabem por se tornar estanques e não permitam esse tax-free shopping, como se diz em inglês. Outro ponto, segundo ponto, que me parece muito importante, é a questão da transparência fiscal. O essencial da nossa ação será uma outra diretiva sobre o reporting country by country, ou seja, os relatórios país por país, que irão permitir uma verdadeira revolução da transparência fiscal na União Europeia. As medidas que apresento hoje de manhã permitirão trocar informações-chave entre as várias empresas e as administrações fiscais dos Estados-membros. De que é que se trata? Muito claramente, esta proposta de diretiva irá aplicar as recomendações da OCDE relativamente aos relatórios país por país. O objetivo é que as administrações possam controlar melhor as transferências irregulares de lucros entre empresas. Aquilo que nós propomos hoje é transpor as normas que tinham sido recomendadas pela OCDE. Essa é a primeira etapa. E sei que muitos de vós desejam ir mais longe em matéria de transparência e gostariam que esses relatórios país por país das empresas fossem públicos. E para dizer as coisas da forma mais simples quanto possível, também eu desejaria que assim fosse. E já o disse várias vezes nesta Assembleia e não só. E na minha prática já há muito tempo que tenho não ter um discurso duplo. Portanto, sou a favor de que esses relatórios, país por país, sejam públicos. E a Comissão irá apresentar uma proposta nesse sentido na primavera. Qual é a problemática? Nós fizemos um estudo, uma consulta pública, uma avaliação de impacto e a questão é a seguinte: será que há uma contradição entre essa publicidade que muitos desejam e a competitividade das nossas empresas e a sua capacidade de investimento? Se existir contradição, então será necessário aguardar um pouco. Senão, devemos avançar com resolutamente. Conhecem qual é a minha opinião, sabem qual é a minha vontade, mas penso que devemos agir nesta matéria com grande pragmatismo, que não devemos ser ideológicos. Transparência e competitividade são dois objetivos que devemos tentar alcançar paralelamente. Terceiro pilar, transparência sã e equitativa para as empresas, que assegure uma igualdade de concorrência entre as empresas e entre Estados-membros. Vejamos então o que é que se passa a nível das empresas. A nível das empresas, temos hoje um profundo desequilíbrio de carga fiscal entre as PMEs e as empresas multinacionais. Porque, sejamos francos, quando estamos a falar de empresas, estamos a falar de multinacionais que têm os meios para praticar uma política fiscal agressiva. Não significa que todas elas o façam, mas que muitas delas, com as suas capacidades, os seus serviços jurídicos, têm meios para o fazer. E são as PMEs que representam o âmago do tecido produtivo europeu que estão em desvantagem. E, assim, temos distorções da concorrência importantes que prejudicam as empresas que pagam a justa parte dos seus impostos. E a sua carga fiscal é 30% mais elevada do que a carga fiscal das multinacionais. É uma situação que não é admissível e que não pode continuar. Por isso, o nosso alvo serão os esquemas fiscais cada vez mais agressivos das empresas multinacionais. E este pacote permitirá restabelecer uma concorrência fiscal equitativa entre os vários Estados-membros. É o princípio do BEPS que conhecem bem. Alguns Estados-membros já tomaram algumas medidas de luta contra a evasão fiscal e tomaram disposições para lutar contra os seus efeitos. Alguns Estados-membros não o fizeram. E para ser indulgente, direi que ainda não o fizeram. É uma situação extremamente injusta,
porque as medidas tomadas contra certos Estados-membros para lutar contra os abusos são minadas pela ausência de medidas dos outros Estados-membros. Este pacote permitirá criar uma situação de igualdade entre os Estados-membros que é indispensável na União Europeia. Quarto pilar. União Europeia. Desenvolver uma estratégia externa da União Europeia. Esta iniciativa tem por objetivo de dar uma resposta global a um problema global. E para isso será necessária uma abordagem comum ao nível europeu em relação ao exterior, para além das medidas tomadas pelos Estados-membros. O objetivo é lutar contra o risco de erosão fiscal proveniente do exterior e, para isso, será necessário fomentar uma maior cooperação entre a União Europeia e os seus parceiros internacionais e, em primeiro lugar, os Estados terceiros que não cooperam, que são uma verdadeira ameaça para o equilíbrio do mercado interno. A Comissão tenciona trabalhar com os parceiros internacionais para promover o bom comportamento fiscal a nível internacional. É o que está a acontecer atualmente no seio da OCDE e do G20. Mas, e declaro com firmeza, que nos mostraremos extremamente firmes em relação aos Estados que perseverarem na direção errada. O pacote que hoje apresentamos é constituído por medidas sólidas e coerentes. A estratégia europeia propõe o estabelecimento de uma lista europeia de países terceiros que não cooperam. Até à data, tínhamos uma lista que era uma mistura das listas nacionais, muitas delas desiguais, algumas que não tinham sequer um Estado que não cooperava e outras que tinham 85, enfim. E os critérios também não eram os mesmos, mas a situação não era satisfatória. No entanto, provocou um debate e permitiu uma certa evolução. Houve Estados que se sentiram atingidos e que já saíram da lista. Não vou agora aqui citar nomes, porque precisamente tiveram comportamentos virtuosos. No entanto, a lista europeia que eu proponho baseia-se, como aliás sugeriu o Parlamento Europeu, em critérios objetivos propostos pelos Estados-membros e baseia-se num diálogo permanente com esses países. Objetivos das empresas, transparência fiscal, concorrência fiscal sã e equitativa, estratégia externa. São os 4 pilares do pacote anti-evasão fiscal que hoje apresentamos. E agora, de um ponto de vista mais técnico, gostaria de dizer algumas palavras sobre a sua aplicação. Este pacote corresponde, como já disse, às recomendações da OCDE. Quais são os parâmetros em que nos devemos basear? Devemos evitar efeitos de geometria variável, porque nem todos os Estados-membros da União Europeia são membros da OCDE, e devemos tomar em consideração as especificidades do nosso mercado interno para evitar uma aplicação parcial ou divergente das medidas BEPS, o que seria nefasto. Para isso era necessária uma abordagem comum. Para além disso, algumas iniciativas específicas vão mais longe do que as recomendações BEPS, como, por exemplo, porque nós também nos baseamos nos debates que tinham tido lugar nesta Assembleia e nas discussões no seio do Conselho. E também porque somos uma União que necessita de uma integração maior do que um sistema como a OCDE. Durante as discussões, houve alguns deputados do Parlamento Europeu que se interrogaram sobre a atratividade e competitividade económica da União. Gostaria de os tranquilizar. As medidas apresentadas hoje de manhã não irão prejudicar essa competitividade. Antes, pelo contrário, eu penso que transparência e competitividade são paralelas. Serão medidas que irão reforçar o mercado interno e a atração económica da União Europeia. São medidas que irão reforçar as empresas que jogam de acordo com as regras e não aquelas que jogam com as regras. Para concluir, penso que devemos olhar em frente. O que é que nos espera em 2016? Este pacote anti-evasão fiscal, como vê, é extremamente ambicioso, é global,
o mais ambicioso, talvez jamais proposto por uma comissão, examinado por esta Assembleia, mas é apenas o início de uma série de medidas que serão apresentadas nos próximos meses. Teremos outro encontro importante este ano, em 2016, que será o ano do Axis, base tributável comum consolidada, que irá oferecer às empresas um quadro ótimo para as suas atividades económicas. Os serviços da Comissão estão atualmente a examinar uma proposta que será uma proposta por etapas, porque uma abordagem em bloco não convenceu o Conselho. Como sempre, tento combinar o desejável, aquilo que é desejável com aquilo que é possível. E o possível passa não só pelo acordo entre nós, como sabem, mas também pelo consenso dos Estados, porque, como sabem, é necessária uma decisão unânime. Podemos lamentá-lo, mas é assim que funcionam as nossas instituições. Portanto, terá de ser feito etapa por etapa. No pacote de hoje, a Comissão volta a repetir e a afirmar a sua determinação a lutar contra a fraude e a evasão fiscais. Já o disse e repito hoje, com a maior firmeza, devemos combater estas formas de falta de eficácia económica que geram injustiça social. Os mais honestos acabam por suportar os custos destas distorções. São somas consideráveis perdidas para o crescimento, para os serviços públicos, para os hospitais, a segurança, as escolas, os transportes públicos e a economia em geral. Deveremos voltar a dar mais justiça, maior transparência à fiscalidade a nível internacional e europeu. E as medidas de hoje são um passo significativo nessa direção. E lembrarei também a diretiva sobre tax rulings, o pacote que hoje apresento é mais uma etapa nessa direção. E desejo que o Parlamento e a Comissão possam continuar a colaborar desta forma para que tenhamos uma maior transparência fiscal e um sistema internacional mais justo. Thank you very much, Commissioner.